Entrando ao vivo. Amandinha já tá por aí online. E aí, gente, como é que vocês estão? Hoje, segunda-feira, mais um dia aí de quarentena. Hoje eu tô no meu 11º dia de quarentena, então já estou quase uma expert em quarentena, inventando coisas para fazer, mas acima de tudo, muito ligada em todas as informações com relação ao coronavírus. Estou muito preocupada também com as nossas ações legislativas. Então, quero saber como é que está aí o som, se está rolando, se não está rolando. Vai me dizendo para a gente começar aqui a nossa live. Só para lembrar, hoje o dia foi um dia bem pesado com a medida provisória do Bolsonaro, que tentou ali acabar com os empregos, né, efetivamente das pessoas que dependem concretamente de ter o seu trabalho, do seu trabalho remunerado exatamente nesse momento de pandemia e coronavírus. Teve muita pressão desde de manhã, né? Essa medida provisória, ela foi feita ontem ao apagar das luzes, concretamente meia-noite, era quando o Bolsonaro estava soltando essa medida provisória, enfim, muito mais preocupado com os empresários do que manter os empregos das pessoas, ainda mais nesse momento de crise na saúde mundial, né? Então a gente vê mais uma vez esse presidente fanático e irresponsável que acha que o coronavírus é uma gripezinha, que acha que existe uma histeria social, ao invés dele levar em consideração formas eficazes de minimizar os impactos do coronavírus. Ele tem feito ações completamente anti-povo, né? Contra o povo, contra os trabalhadores e as trabalhadoras que precisam aí manter os seus empregos nesse momento. Então, ele voltou atrás no meio da tarde diante do que foi a pressão popular, mas a gente precisa lembrar, essa medida provisória ela é péssima em todos os sentidos. Inclusive, estava acompanhando um pouco do WhatsApp, enfim, das informações que o deputado Marcelo Freixo estava colocando lá no Instagram dele, inclusive já fazendo toda uma iniciativa junto com a bancada do PSOL, com Thalíria Petoni, enfim, a bancada do PSOL no Congresso Nacional, que é muito aguerrida, já tendo iniciativas de provocar o Supremo Tribunal Federal com relação a essa medida provisória, mas além de tudo já mobilizando o Congresso Nacional para votar contra. Então lá em Brasília, enfim, alguns já estão trabalhando de casa, só vão a Brasília na quarta-feira, mas entendendo que isso não inviabiliza qualquer mobilização. Pelo contrário, a gente tem visto o quanto que a gente tem usado cada vez mais as novas tecnologias para estar falando com as pessoas, para estar também se resguardando a nós e a nossa família e aos nossos vizinhos, enfim. Hoje ficar dentro de casa é concretamente uma ação coletiva, ela não pode ser individualizada. Então a gente está acompanhando muito bem os desdobramentos lá em Brasília. E aí eu quero ver se a Amanda é médica, é residente na medicina da família e da comunidade, está acompanhando todo o processo de coronavírus, enfim, o desenvolvimento dessa doença na nossa sociedade, em especial com olhar para as famílias, para as comunidades, as favelas e periferias. Então a Amanda daqui a pouquinho vai entrar ao vivo com a gente. Só vou dar uma olhadinha para ver se eu já chamo ela ali e ela aceita o convite. Só um minutinho. Ela já entrou? Calma aí. Não, mas ela não entrou aqui. Gente, cadê?
Bom, gente, fiz aí o convite para Amanda, deixa eu dar uma olhadinha para ver se ela conseguiu ver, porque a gente está ainda se adaptando a essas novas tecnologias, como é que elas funcionam. Então deixa eu olhar aí para ver se a Amanda tá online. Amanda, vamos lá entrar, conversar com a galera, porque a gente precisa, na verdade, também ter um parecer mais técnico, né? A gente tem se obrigado a fazer aqui debates que sejam importantes para informar a população. Se vocês conseguiram acompanhar, os nossos últimos lives, a gente fez concretamente com pessoas que estão envolvidas aí com as trabalhadoras domésticas. A gente teve com a presidente do sindicato das empregadas domésticas, fazendo também uma troca de ideia, também para falar da vulnerabilidade dessas empregadas domésticas. A gente teve aí uma das empregadas domésticas que vivem no estado do Rio de Janeiro, foi uma das pessoas mortas em decorrência do coronavírus, e a gente sabe o quanto que essas mulheres estão aí vulnerabilizadas nesse momento. Então é importante que os empregadores liberem essas mulheres, mas também garantam os seus salários, né? A gente vê que numa situação ainda mais caótica estão aí as diaristas e também as cuidadoras. Então é importante que a gente possa fazer todo esse debate. A Amanda já me mandou aqui, entrou, deixa eu pegar ela aqui. Amanda... Você já está aí com a gente? Me fala se você está conseguindo... Estou aparecendo? A sua voz apareceu, o seu rosto também apareceu. Amanda, querida, muito obrigada por você ter se disponibilizado a conversar com a gente. Eu estava comentando aqui com o pessoal que tem entrado nas nossas lives, a nossa responsabilidade diante do coronavírus, né? Falava aqui que a gente já conversou com a presidente do sindicato das empregadas domésticas, mostrando a vulnerabilidade dessas mulheres que não podem efetivamente deixar de receber os seus salários. Falamos também dos camelôs, tivemos uma live com a Maria dos Camelôs, apresentando toda a dificuldade dos trabalhadores e das trabalhadoras informais, que são camelôs que dependem efetivamente de estarem nas ruas vendendo seus produtos para comer de noite, né? Vende de manhã para poder comer de noite. Enfim, a gente falando de todas essas vulnerabilidades. Ontem, por exemplo, eu fiz um ao vivo com a Gisele Martins, que é aí da Maré, você conhece bem, e ela também trouxe toda a situação de mobilização nas favelas, na periferia, enfim, para fazer campanhas de doação, mas também campanhas de informação para a população. Então, hoje, ter uma médica podendo falar com a gente, uma mulher que passou pelo pré-vestibular comunitário da Maré, é um orgulho tê-la, Amanda, e eu agradeço muito você ter aceito aí o nosso convite. E eu queria saber de você, Amanda, quais são os principais desafios para as famílias nesse momento de coronavírus? Quais são as principais informações para essas famílias poderem cuidar de si próprias, mas também cuidar dos seus vizinhos? Enfim, hoje a gente está numa situação que o cuidado é coletivo, não é mesmo? Boa noite, Renata. Primeiramente, agradecer pelo convite. Eu acho que você falou uma palavra que é chave no combate ao coronavírus, que é a informação, né? Essa é uma pandemia que se combate com informação. E a gente tem visto aí, sobretudo a nível federal, um governo que vai contra tudo que tem se mostrado eficaz enquanto evidência de combate, né? E muito se fala, por exemplo, do isolamento social, a importância do isolamento social. Como que a gente, diante de uma população que tem um grau de vulnerabilidade extremo, muitas residências, às vezes com um cômodo só, a gente vai recomendar que cada um fique num quarto. Pega uma família de 5 pessoas que moram numa casa de 2 cômodos, né? Como é que a gente vai recomendar isso? Acho que essa relação que o vírus tem, né?
é o que mais se apresenta enquanto o principal desafio, assim, da gente levar, de fato, informação. É uma pandemia que se combate com educação popular em saúde, né? E a gente tem um sistema de saúde que vem sofrendo um forte desmonte, né? De ano passado, aqui no Rio de Janeiro, a gente teve os trabalhadores de saúde 3 meses sem receber, sendo despejados e tudo mais. E acredito E basicamente isso, assim. Como é que a gente vai falar de lave suas mãos com água e sabão, use o álcool gel, sabendo o preço do álcool gel, sabendo que muitas pessoas não têm nem acesso à água. A gente viveu uma crise da água há pouco tempo atrás aqui no Rio de Janeiro. Então, eu acho que, para além de adaptar protocolos à linguagem das pessoas, a gente precisa entender a realidade dessas pessoas, entender quais são os desafios que se colocam de acesso a recursos que são essenciais, recursos básicos, higiene, saneamento básico, e trabalhar a partir disso, né? E aí eu acredito muito na estratégia de saúde da família, que é um braço do SUS que, de fato, se capilariza nas favelas e nas periferias como um grande coordenador desse cuidado, porque unidades que existem há 10, 15 anos, que têm uma relação com a população, apesar de todo esse desmonte, e entender e, a partir disso, planejar como comunicar, né? Vem o papel também dos comunicadores, né? Os principais agentes desse combate, né? Que estão... Gisele ontem estava aqui falando, que estão presentes na favela e pensando ações, de fato, para comunicar numa linguagem acessível, dando recomendações adaptadas para as pessoas, né? Porque a grande maioria das pessoas não vai conseguir seguir as recomendações. E acho que os desafios são esses, assim. Claro. Problemas sociais que a gente não vai resolver de uma hora para outra. Não existe uma vontade política do governo de resolver de resolver isso para agora ou para longe. E a gente se organizar de forma comunitária para tentar minimizar os impactos na população dos nossos, né? Exatamente. Amanda, você traz um tema que é fundamental na sua fala, que é a questão relacionada à desigualdade social, né? Como veio um processo muito grande de omissão do poder público, mas também de atuação do poder público no sul, nesse momento de fortalecimento do SUS, mas, acima de tudo, valorização dos profissionais e também trazendo esse debate que você traz como fundamental, que é a articulação de uma linguagem que seja acessível a todos e a todas. Não adianta você falar, isole-se na sua casa quando a sua casa tem um cômodo só. Não adianta você dizer apenas que a pessoa tem que lavar as mãos quando essa pessoa não tem ali dentro da sua casa uma distribuição regular de água e nem de saneamento básico. Então, a gente tem problemas que são crônicos, né, na nossa sociedade, que é esse olhar para a favela, para a periferia, com um olhar não só criminalizante, mas também um olhar de omissão, de negligência sobre a dignidade humana das pessoas que vivem na favela da periferia. E você, como uma profissional, uma médica, que lida com essas situações, tem a possibilidade, inclusive, de nos apresentar esse quadro aí dentro da favela e da periferia, que é caótico. E você bem falou também o quanto que é prejudicial um presidente da República como o Bolsonaro, que tenta aí descredibilizar os estudos e pesquisas médicas, né, na área, inclusive, da saúde pública, e o quanto que isso também é um processo de desinformação, né, Amanda? Como é que você vê isso? Então, esses problemas estão aí, eles não vão ser resolvidos de uma hora para outra, e é uma coisa que a gente tem que enfrentar agora agudamente, né? Por exemplo, hoje sai um artigo muito bom no New York Times com as principais estratégias que têm funcionado no mundo, né, para combater o coronavírus. Sim. Fortalecimento dos sistemas universalizantes, né, que fornecem acesso universal à população, tem sido um deles.
a testagem em massa, que é testar pacientes com sintomas e os contatos, para a gente tentar rastrear essas pessoas e saber de fato onde o vírus está circulando, né? E aí o governo fala, a gente não tem dinheiro para isso, mas ao mesmo tempo libera 10 bilhões para os planos de saúde, libera 1 trilhão para os bancos emprestarem para as pessoas, né? Mas de qualquer forma são coisas que a gente vai ter que lidar. A gente vai ter que lidar com a informalidade, né? A gente sabe que nos últimos tempos a informalidade tem crescido, né? Então, como é que a gente vai falar para esse trabalhador parar de trabalhar se esse trabalhador não tem um vínculo empregatício, se esse trabalhador depende do trabalho diário, né, para sobreviver, para se alimentar? Como é que a gente vai falar? Olha só, fique em casa, né? Eu acho que existem algumas estratégias que a gente pode tentar se utilizar para tentar aumentar a conscientização de quem realmente pode, de quem realmente tem a possibilidade de ficar em casa, de quem realmente tem a possibilidade de contar com um atestado, né? Que fique em casa, que fique em casa, né? Que se organize com os seus vizinhos, por exemplo. A gente já vê em alguns lugares uma organização do tipo de... As crianças estão todas em casa, então os pais têm que lidar com isso também, né? Então, como é que vai sair para trabalhar, vai deixar os filhos com quem? E a gente propõe, por exemplo, a organização de escala entre os pais para que um dia da semana um pai fique com todas as crianças, um pai ou uma mãe fique com todas as crianças e possa trabalhar nos outros dias. Isso é a forma da gente pensar a saúde coletivamente, assim. E informação, assim, as pessoas não são obrigadas a saberem tudo. A gente vem num processo de alienação que é histórico, né? Sobretudo em relação à saúde. As pessoas, os conhecimentos de saúde, eles não são levados à população de maneira adequada historicamente nesse país, né? Ninguém sabe como funciona, onde tem que ir, né? Não existe um processo de incentivo à autonomia dessas pessoas. Então, acho que o caminho é a gente tentar coordenar um cuidado pensando nisso. Então, se a gente entender, por exemplo, a Maré conta com 6 clínicas da família, né? E essas clínicas da família, elas precisam ser envolvidas dentro do combate ao vírus na comunidade, né? Então, se a gente entende, por exemplo, como funcionam as clínicas, o esquema de retirada de medicamentos, de vacinação, as consultas, a gente precisa informar a população. Eu preciso informar a dona Vera, que está toda semana na clínica com uma dor na coluna, para buscar um remédio diferente, que ela está ali naquele momento, é pior para ela, porque ela é uma senhora idosa, e porque ali existe um risco maior dela contrair o vírus. E, ao mesmo tempo, pensar em estratégias para resolver aquela dor da coluna, porque ela não pode simplesmente ficar em casa cheia de dor na coluna, né? Então, acho que se apropriar do que existe capilarizado na saúde, que são principalmente as clínicas da família, né? Contar com os profissionais, com os agentes de saúde para a gente fazer essa conscientização, com as lideranças comunitárias, né? Os comunicadores têm tido um papel importante, como você demonstrou ontem conversando com a Gisele. Ei, Amanda, você trouxe aí principalmente as pessoas com maior vulnerabilidade, né? Inclusive falando da Dona Vera, que são as Donas Marias, enfim, que tem aí uma idade mais avançada, está na rua. A gente estava falando hoje das campanhas de vacinação contra a gripe, enfim. Eu acho que nesse momento também é uma situação bem complexa nesse sentido, mas tem algumas perguntas que estão surgindo aqui. A Carolina Sena está perguntando sobre a situação nos presídios, né? Falar para a Carolina, amanhã eu vou fazer, Carolina, junto com a Thalíria Petroni, um ao vivo. A gente só está fechando o horário direitinho, porque hoje a gente falou, teve uma reunião por Skype com o ministro Fachin, exatamente trazendo algumas das nossas preocupações com os espaços de privação de liberdade, em especial aí o DEGASE, né, o sistema socioeducativo, mas também o sistema penitenciário, né? Hoje estive conversando com o secretário
Alexandre Azevedo, diante do que foi colocado a situação dos presos no Rio de Janeiro. Também conversei com o subsecretário de Tratamento e Saúde do Sistema Penitenciário hoje para saber, né, como estava essa situação. Até agora, o que nós temos concretamente com relação ao sistema de privação de liberdade em geral é que não há nenhum caso confirmado. Mas essa informação também ela fica um pouco superficial, porque a gente não tem a testagem desse público, né? A Amanda está aqui com a gente conversando e não deixa mentir, a prioridade para a testagem é justamente naquelas pessoas que já se encontram com sintomas ou num sentido mais severo aí desses sintomas. Então, a gente vai ter, sim, uma precariedade dentro do sistema penitenciário, dentro do sistema socioeducativo para testagem. Mas o que eu consegui confirmar hoje é que, infelizmente, 3 presos no sistema penitenciário vieram a óbito. Não se sabe ainda se esses presos tinham ali o coronavírus. A princípio, a informação que eu tive da Secretaria de Administração Penitenciária é que nenhum desses 3 presos morreram em decorrência do coronavírus, mas, enfim, a gente precisa trazer mais transparência a esses dados, porque a situação hoje das pessoas que estão nos presídios, ela é caótica. Inclusive, o secretário Alexandre Azevedo falou para mim que hoje, concretamente, a visitação ela está suspensa, mas os familiares podem levar 3 bolsas uma vez por semana. E uma dessas 3 bolsas, né, uma bolsa pode ser material de higiene pessoal, principalmente álcool em gel, enfim, sabonete, coisas que possam aí ajudar enfim, na higienização desses presos, seja uma lavagem de mãos, seja ali no seu cotidiano, que já é de uma situação completamente insalubre. A gente fez audiências públicas pela Comissão de Direitos Humanos em pleno momento em que se tinha ali uma possibilidade de meningite dentro do sistema penitenciário. A gente teve um preso, concretamente, que morreu de meningite, mas a gente tem outros problemas, que é o sarampo e, inclusive, a tuberculose dentro do sistema penitenciário. Então, quando a gente fala de vulnerabilidade de uma população que está mais submetida a uma situação absurda como a pandemia do coronavírus, a gente precisa falar, sim, das pessoas que estão privadas de liberdade porque vivem em celas superlotadas, com uma situação de higiene completamente insalubre. Então, esse debate a gente precisa estar fazendo e eu tenho ligado constantemente. Amanhã a gente vai trazer mais detalhes sobre essa reunião que eu e a deputada Thalília Petroni tivemos com o Fachin, ministro do Supremo Tribunal Federal, falando exatamente dessas preocupações com o sistema penitenciário e sistema socioeducativo no Rio. Valeu pela pergunta, Carolina. Tem uma outra pergunta aqui, que foi a Johanna Guimarães, que falou da medida provisória do Bolsonaro. Eu entrei falando na nossa live que era uma medida provisória que, na verdade, retirava qualquer respaldo de trabalhadores e trabalhadoras. Quando a gente fala de de pequenas empresas, microempreendimentos, enfim, são instituições trabalhistas, empregatícias, importantíssimas na nossa sociedade, porque oferecem um volume de emprego maior. E o Bolsonaro tentou, com essa medida provisória, retirar, não só liberar a demissão em massa nessas empresas, como também retirar a possibilidade de benefícios. Então, a gente viu que teve uma pressão popular muito grande com relação a isso, e foi importante. O Bolsonaro voltou atrás de um dos pontos que dizia exatamente das demissões, mas eu considero a medida provisória completamente ruim. Lá no Congresso Nacional,
também tem esse informe aqui, o Marcelo Freixo está movimentando uma ação no Supremo Tribunal Federal e também ajudando, junto com a bancada do PSOL, Thalíria Petroni, Glauber, enfim, a nossa bancada que é muito aguerrida lá no Congresso Nacional, mobilizar deputados e deputadas federais para vetar essa medida provisória. Eu acho que todo o debate que já tem sido feito, o presidente da República, esse presidente fake, fanático, irresponsável, já sentiu uma pressão e eu acho que é importante que o Congresso Nacional dê uma resposta à altura do que é essa medida provisória, que é uma medida provisória da morte, da fome, que tira justamente de quem tem menos na nossa sociedade. E aí, voltando um pouco para Amanda, Amanda, a gente tem hoje aí, concretamente, ações dentro das favelas das periferias de informação, conscientização, campanhas. Isso é muito importante. Mas como é que você vê alguma forma de estar mais engajado? Você falou aí dos agentes comunitários. Como é que a gente pode fazer com que essa aliança entre agentes comunitários mais os comunicadores comunitários possa ser fortalecida nesse momento, para a gente já ir finalizando aqui a nossa live? Daqui a pouco começa o RJTV e a gente não quer perder. Diz aí para a gente, Amanda. Então, Renata, só fazer uma consideração em relação aos presídios, rapidamente. A gente sabe que essas pessoas privadas de liberdade vivem em condições péssimas nos presídios, né? E em relação ao coronavírus, a gente está no estágio agora de transmissão comunitária. O que isso significa? Isso significa que a gente não sabe nem onde e nem como a gente pega esse vírus. Então, se a gente está andando na rua, se a gente está em qualquer ambiente, a gente pode pegar o vírus nesses ambientes, mesmo de pessoas que não apresentem sintomas. Aí você imagina uma visita portadora do vírus, que a gente não sabe se ela tem ou não tem o vírus, porque, como você disse, só estão testando os casos graves, então a gente tem um problema de subnotificação dos casos importante, né? E essa pessoa entra para fazer uma visita e transmite para um preso, e esse preso vai transmitindo para todo mundo dentro de celas superlotadas, né? E sem acesso a dispositivos de saúde adequados para realizar tratamento dentro desses espaços. Isso é um cenário trágico mesmo, assim. Claro. Então, muito importante essa mobilização aí em torno de saber como que essas instituições, né, vão responder, se vão receber algum incentivo. Em relação aos agentes comunitários, os agentes comunitários são pessoas que vivem nas comunidades onde atuam, né? Então, são pessoas que vivem a realidade ali, que conhecem as pessoas, que têm uma relação de afeto com as pessoas que vivem, com as populações que vivem ali, né? Então, os agentes são essenciais justamente para pensar estratégias de proteção mesmo da população. Por exemplo, se eu sei que tem uma senhorinha lá que é de um grupo de risco, que tem muita chance de pegar o coronavírus, e ela está numa situação que ela precisa muito ir à clínica, então a gente pode pensar numa visita domiciliar, né? Pode estar mais perto, realmente nessa atuação capilar mesmo. E, inclusive, difundindo informação, conversando mesmo, e tá gravando vídeo, utilizando a figura dessas pessoas que têm credibilidade no território para conscientizar as pessoas, porque a gente sabe que as pessoas vão escutar essas vozes, né? A gente tem agentes que atuam há mais de 10 anos, que conhecem todo mundo, né? Isso em vários locais do Rio de Janeiro. Então, acho que o caminho vai muito por aí. Em relação à questão da prevenção, a gente tem sérios problemas, a gente precisa lidar com esses problemas. Eles não vão ser resolvidos de uma hora para outra, muito menos com a má vontade política desse governo. Então, nós que temos possibilidade de estar afastados, nós que temos possibilidade de lavar as mãos com água e sabão, que temos possibilidade de usar álcool gel, de desinfetar as superfícies com cloro, com shampoo, lavar a mão com shampoo, com detergente, o que quer que seja, a gente tem que difundir essas informações e a gente tem que fazer isso de fato.
assim a gente está protegendo essas pessoas, porque a gente sabe que nem todo mundo vai conseguir fazer isolamento, nem todo mundo tem acesso a água e sabão. Então, quem tem uma responsabilidade social aí, que é de diminuir a disseminação desse vírus, reduzir danos mesmo e proteger esses grupos mais vulneráveis, né? E aí, incentivando também essas ações que a gente falou, a questão do rodízio das mães e dos pais para ficar com as crianças, compartilhando água. A gente sabe que a gente que cresceu na favela sabe que falta d'água é um problema crônico, né? E que os próprios moradores já têm meios de dividir águas uns com os outros, né? Quem nunca pegou um balde na vizinha, quem nunca colocou uma mangueira para o lado, né? Então, isso também é uma forma da gente incentivar e ajudar as pessoas a terem acesso a um recurso que é básico, né? Claro. Iniciativas de arrecadação de alimentos, arrecadação de produtos de higiene, que têm sido feitas na Maré, têm sido feitas no Alemão, na Cidade de Deus. Acho que isso é muito importante nesse momento, né? Sim. E pegar tudo que a gente tem de informação e transmitir de fato para a população, né? Articulando, como eu disse, utilizando essas figuras aí que são os agentes comunitários, que são importantes atores na promoção da saúde nas favelas do Rio de Janeiro. Com certeza, Amanda. Amanda, agradeço muito a sua participação, que a gente possa fazer mais papos como esse, afinal de contas, profissionais como você, que tem um olhar que vem de dentro da favela também, mas um olhar técnico e especializado na medicina para a gente é fundamental. Então, eu agradeço muito a sua participação e lembrando, gente, que vai ser uma luta muito grande a gente vetar essa medida provisória que fragiliza trabalhadores e trabalhadoras, que vai na contramão, inclusive, quando a gente olha a realidade de outros países, que inclusive o próprio Estado em outros países estão pagando os salários de trabalhadores. Aqui no Brasil, com o Bolsonaro, esse presidente fake, a gente vai na contramão disso e fragilizando muito mais, passando por cima de qualquer contrato trabalhista que seja, passando por cima de tudo aquilo que a gente construiu para a dignidade de trabalhadores e trabalhadoras. Então, é importante a gente se mobilizar nas redes sociais, enfim, em todos os lugares onde a gente possa dar visibilidade a esse debate, porque essa MP da fome, MP da morte, o Bolsonaro é um genocida. E a gente precisa falar disso quando ele quer flexibilizar ainda mais a situação de absurda vulnerabilidade de trabalhadores e trabalhadoras. Então, a gente precisa assegurar o salário desses trabalhadores para que eles possam se manter em casa, isolados e de quarentena. Então, Amanda, muito obrigada. A gente volta a conversar outras vezes. Amanhã eu vou anunciar o horário que eu estarei junto com a Thalíria Petroni, mais calcada no debate sobre os locais de privação de liberdade. A nossa conversa hoje com o ministro do Supremo Tribunal Federal, o ministro Fachin, que foi uma conversa hoje à tarde super importante. Então, amanhã a gente vai dedicar um ao vivo só para falar sobre isso. Então, muito obrigada, Amanda, pela sua disponibilidade. Obrigada a todos e a todas que mandaram perguntas, que estão acompanhando os nossos ao vivos e seguimos juntas nessa luta, né, Amanda? Muito obrigada, Renata, pelo convite. Muito importante isso que você está fazendo. Vamos junto, Amanda. Muito obrigada pelos seus serviços. Junto. Toda a informação. Tamo junto, minha querida. Um beijo para todo mundo. Tchau, tchau. E vamos ver o RJTV agora para ter mais informações. Tchau, tchau, gente. Vamos encerrando. Encerrando.